Olá, meus queridos alunos e alunas. Vamos continuar então falando de jornada, né? Disse para vocês que gastaríamos bom tempo, né? Algumas aulas tratando do tema, então seguimos nesse mesmo assunto, ok? Então vamos falar agora de compensação de jornada. Vamos falar de compensação de jornada semanal, quinzenal, banco de horas, ok? Então vocês estão aí com os slides, né? Acompanhando o tema e vamos lá, né? Então, o que significa essa compensação de jornada? Eu disse para vocês que a gente pode trabalhar 8 horas por dia e 44 horas semanais, né? Então, para respeitarmos esses dois lapsos temporais, como que seria, né, ao longo da semana? De segunda a sexta, 8 horas, né? 5 vezes 8, 40. E aí eu poderia exigir desse empregado essas 4 horas no sábado, ok? Então, respeitaria o parâmetro diário de 8 horas e o parâmetro semanal de 44 horas. Aí, pensando, né? Mas às vezes a empresa não quer funcionar no sábado, ou os trabalhadores não gostam de ir sábado. O que poderíamos fazer? Então, poderíamos fazer um acordo de compensação para que essas horas, né, do sábado, elas sejam diluídas de segunda a sexta, sem que esse excesso seja caracterizado como hora extra, né? Então, a gente pega essas 4 horas do sábado e coloca um pouquinho de segunda a sexta. Por exemplo, eu posso fazer 9 horas na segunda, 9 horas na terça, 9 horas na quarta, 9 horas na quinta e 8 horas na sexta. Então, se você pegasse o cartão de ponto desse empregado e visse que tinha 9 horas na segunda, num primeiro momento, num ímpeto, né, você poderia dizer que ele fez uma hora extra. Mas se houver entre empregado e empregador um acordo de compensação, né, para compensar essas horas que seriam sábado, de segunda a sexta, então nesse caso não haveria que se falar em horas extras, porque há entre as partes um acordo de compensação, beleza? E aí a gente está lá no artigo 59 da CLT, né? Então, parágrafo 6º, é lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para compensação no mesmo mês, beleza? Então, eu tô falando aí de um acordo semanal, né? Mas poderia também ser feita uma modulação ali ao longo do mês, distribuindo essa jornada de modo que seja respeitado o parâmetro legal, né? 44 horas semanais, mas a gente dilui essas 44 horas ao longo da semana, de segunda a sexta, para poder a empresa não funcionar no sábado, ok? Os trabalhadores não precisarem trabalhar no sábado. Beleza. Artigo 59b, fruto da reforma trabalhista, vai dizer o seguinte, olha, que apesar, né, de a gente ter dito que precisa de um acordo individual, escrito, mas pode até ser tácito. Então, mesmo que eventualmente não se observe a existência desse acordo, né, não tem problema, tá? As horas extras ali vão ser válidas, esse acordo de compensação vai ser válido, então não tem problema não observar os requisitos formais, né, para a pactuação desse acordo de compensação. Por que isso? Porque antes da reforma trabalhista, a gente tinha o entendimento de que se não observasse o requisito legal para o acordo de compensação, ele seria inválido, né? E aquele valor pago estaria pagando só as horas normais de trabalho e deveria ser pago o excesso com adicional de hora extra. Então, a reforma trabalhista veio dizer, olha, o não atendimento, né, das exigências legais para compensação de jornada não implica em repetição do pagamento das horas excedentes, aquelas horas já estão pagas, ok? Se não ultrapassa a jornada máxima semanal, beleza? Então, a reforma veio para mudar esse entendimento que era o entendimento do TST acerca do não cumprimento das exigências formais para o acordo de compensação de jornada, tá? Parágrafo único, a prestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação nem o banco de horas. Isso também fruto da reforma trabalhista, também veio para ir de encontro, né, e contra o entendimento do TST que dizia que não poderia haver horas extras habituais, tá? Eu já comentei isso com vocês em sala de aula. Teoricamente tinha que ser algo excepcional, né? Tanto que chama horas extras, extraordinárias. E aí veio a reforma trabalhista falando que, tudo bem, horas extras habituais, tá? E essas novas normas, elas vão de encontro, ou seja, elas vão contra
né, a súmula 85 do TST. A maior parte dessa súmula agora ela está em desacordo com a reforma trabalhista, ok? Então, ela vai falar que a compensação, a súmula 85, inciso 1, né, a compensação deve ser ajustada para acordo individual, escrito, ACT ou CCT. E agora, pela reforma, pode ser, por exemplo, tacitamente o acordo de compensação, né? O acordo individual para compensação de horas é válido salvo se houver norma coletiva, né? Agora também a reforma permite, né, a compensação por acordo individual. O inciso 3, né, vai dizer que é preciso respeitar, né, as normas no que tange ao acordo de compensação. O inciso 4, né, vai falar que as horas extras habituais descaracterizam o banco de horas. Eu acabei de explicar para vocês o contrário. A reforma trabalhista agora traz exatamente o contrário do inciso 4. Beleza, né? Então, essa súmula 85, a gente tem que ler, né, interpretar essa súmula a partir da reforma trabalhista, porque ela passa em muitos incisos a estar em desacordo com a nova legislação, beleza? Ok, né? Artigo 59A vai falar da jornada 12 por 36, salvo engano, a gente já falou um pouquinho dessa jornada, né? Ela também sofreu alteração, e aí vai dizer o seguinte agora, artigo 58A, né? É facultado às partes, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou CCT, né? Estabelecer horário de trabalho 12 por 36, observados ou indenizados os intervalos para repouso e alimentação, né? Então, essa norma está dizendo que poderia indenizar os intervalos ao invés de dá-los, né? Que é algo objeto de crítica, ok? Parágrafo único, a remuneração mensal pactuada no 12 por 36 abrange o devido descanso semanal remunerado, que a gente vai conhecer um pouquinho mais desse descanso, né? Os descansos em feriados e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno quando houver. Então, essa norma também, fruto da reforma trabalhista, vai dizer que o valor pago já engloba os dias que você trabalhou em domingo, em feriado, de noite, né? Então, essa norma ela vem sendo objeto de muita crítica, né? Porque antes, o 12 por 36, quando, por exemplo, o seu plantão de 12 horas caía no feriado, ou você receberia em dobro, ou você teria direito a um outro dia de folga, né? Diferente aí da folga já inerente ao 12 por 36, né? 12 por 36 você trabalha 12 horas seguidas e folga 36 horas, né? Também seguidas, ok? Beleza, então esse artigo ele é objeto de muita crítica, tá? E ao lado dele também uma novidade, que é o artigo 60, parágrafo único, que vai falar que a hora extra na jornada 12 por 36 em ambiente insalubre não precisa de autorização prévia de autoridade competente, tá? Já falei isso com vocês. Então, é mais uma exceção, né? Mais uma flexibilização trazida pela reforma trabalhista, ok? A gente tem aí algumas súmulas e OJs, né? Que também precisam ser lidas com cuidado, né? Então, a súmula 444, que vai falar de jornada 12 por 36, ela vai estar em desacordo com a reforma. E a OJ 323, né, da SDI 1 do TST, ela vai falar que é permitida a compensação de jornada no seguinte sentido: numa semana você trabalha 48 horas e na semana seguinte 40, né? Essa jornada tem o nome de semana espanhola. E essa súmula vai falar que ok. Isso, essa OJ, desculpa, aí essa OJ ela vai estar de acordo com o que a reforma ali já disse, que dentro do mês, né, essas compensações, pequenas compensações ali feitas, né, indo nessa linha de que não tem prejuízo para o trabalhador, ou seja, às vezes eu trabalho um pouquinho a mais, mas depois um pouquinho a menos e vou balanceando isso, é o que vai falar essa OJ, né? Numa semana eu trabalho 48 horas, mas na semana seguinte 40. Então, no final das contas, tá ok, porque quando eu faço o cálculo ali, né, tem essa média de 44 horas semanais, tranquilo? Seguindo ainda nessa linha de compensação, né, a gente tem o banco de horas, que muitos de vocês já devem ter visto. O que é o banco de horas?
o excesso de trabalho num dia vira folga posteriormente. Esse excesso de trabalho num dia pode ser no máximo 2 horas, aquele parâmetro que a gente já viu, mas ao invés de receber essas 2 horas como hora extra, condicional 50%, o trabalhador ele vai ter folga posteriormente, tá? Quem define o momento da folga é a empresa. A folga, ela não é... Ela é 1 por 1, como assim, né? 1 hora trabalhada a mais, 1 hora entra lá no seu caderninho, no seu livrinho de banco de horas como crédito, beleza? Porque se você for pensar, economicamente é melhor a hora extra. Porque quando você trabalha 1 hora a mais, você ganha o valor da hora normal mais 50%, né? Então, há quem diga, há quem defenda que esse raciocínio, né, de 1 hora mais metade, deveria ser o mesmo raciocínio para o banco de horas, né? Então, entraria ali no seu banco de horas 1h30, por exemplo, né, de crédito. Mas não é assim. No banco de horas é 1 hora a mais trabalhada por 1 hora de crédito, beleza? Então, no banco de horas, você pode trabalhar no máximo 2 horas por dia. Essas horas têm que ser compensadas em no máximo 1 ano. E esse banco de horas, ele pressupõe a existência de ACT ou CCT permitindo. Salvo, né, se for o banco de horas ajustado diretamente entre empregado e empregador, que aí a compensação pode ser no prazo de 6 meses, ok? Então, vamos fechar aqui o raciocínio. Banco de horas, em regra, tem que ser previsto por norma coletiva, ACT e CCT. Você pode fazer no máximo 2 horas por dia a mais de trabalho, isso entra lá no seu caderninho como um crédito, e posteriormente você vai tirar folgas, né, para poder compensar essas horas a mais trabalhadas. Essa folga tem que ser dada para o trabalhador em até 1 ano, após, né, a realização do trabalho das horas a mais trabalhadas. Então, dentro de um prazo de 1 ano, você tem que compensar aquelas horas, você tem que ter folga. Se não tiver folga dentro de 1 ano, a empresa tem que pagar aquele valor como hora extra e condicional de 50%, beleza? Essa é a regra geral. A reforma trabalhista trouxe a possibilidade do banco de horas firmado diretamente com a empresa, então não precisa de ACT e CCT, mas a sua peculiaridade é que a compensação tem que ser feita dentro de 6 meses, beleza? Então, banco de horas firmado por acordo escrito diretamente entre empregado e empregador, no máximo 2 horas num dia para compensação posterior, e essa compensação no máximo, dentro de um prazo de 6 meses, ok? Artigo 59, parágrafo 3º da CLT. Na hipótese de rescisão do contrato, né, sem que tenha havido a compensação, o trabalhador terá o direito de receber as horas não compensadas, né, como hora extra, calculada sobre o valor da remuneração na data da rescisão, beleza? Parágrafo 5º do artigo 59, né, diz exatamente o que eu já expliquei do banco de horas firmado diretamente entre empregado e empregador, beleza? Para finalizar esse tópico, artigo 611-A da CLT, fruto da reforma trabalhista, leiam esse artigo, né? Ele vai dizer, CCT e ACT têm prevalência sobre a lei, né? Que é um tema muito expressivo, né, do direito do trabalho que a gente tem visto, que é o negociado sobre o legislado, né? Prevalência do negociado em relação ao legislado. Então, esse artigo 611-A vai trazer. ACT e CCT podem dispor sobre, e essa norma coletiva vai se sobrepor à lei, né? Então, a ACT e CCT podem dizer sobre pacto quanto à jornada de trabalho, observados limites constitucionais. Então, a ACT e CCT pode modular aí essa jornada diária, semanal, desde que observado os limites, né? Então, pode propor jornadas moduladas, flexibilizadas, pode dispor sobre banco de horas anual e sobre registro de jornada de trabalho. E percebam, né, que o CAPT fala, dentre outras matérias, né? Então, quando ele coloca essa expressão, né, esse conceito jurídico aí, aberto, dentre outras matérias, a própria norma está permitindo flexibilização em relação a outras matérias, beleza? Bom, então ficamos por aqui e fechamos esse primeiro tópico de compensação de jornada e banco de horas.